Vou contar uma história para vocês. Venham, crianças. Olá, pessoal do YouTube. Aqui é seu amigo Power Máfia. Hoje temos mais um Histórias de Power Máfia. A história de hoje, né, que eu intitulei aí do santo, né, o cachorro e o menino. É uma história aí da minha infância infantil, né, de Power Máfia. Né, o tema é um pouquinho complexo aí, então vamos começar tudo do início, mesmo que o vídeo fique um pouco extenso aí para vocês poderem entender como é que funcionava. Quando eu era criança pequena, né, devia ter algo entre 6 e 8 anos, minha mãe e meu pai sempre iam lá pro interior, né, que a família ela tinha uma chacrinha e minha mãe ela sempre teve aí uma casa na cidade do interior, né, que chama Espírito Santo do Pinhal. Então a gente ia pra lá, não era uma viagem rápida, era uma viagem longa e o ônibus ele sempre ia para vários lugares aí, Campinas, depois Mogi Mirim, Mogi Guaçu, né? Isso demorava bastante. Então a gente já chegava já de mau humor, né? Que o tempo também era outro, não tinha telefone celular, nem pensar. Internet, esquece, não existia. O que você tinha lá, talvez um gibi, alguma coisa, né? Então pra criança era bastante chato. Bom, chegando lá na casa lá da minha avó, né? Minha avó morava numa casa, assim, uma casa humilde. E ela tinha uns santos lá na casa. É, por favor, ninguém se ofenda aí, porque eu tô falando do santo, tô falando mal do santo. Eu, como criança pequena, eu tinha medo. Ela tinha lá no quarto, em cima do guarda-roupa, um santo lá, devia ter uns 40 centímetros, 45 centímetros, 50 centímetros, mais ou menos. Parecia Jesus, mas não sei se era Jesus, não, era um outro afiliado dele, talvez, viu? Que ele tava de braços abertos, assim, né? Que nem o Cristo, né? Mas tava com uma roupa vermelha, assim, é a lembrança que eu tenho, tá? E eu era uma criança, vamos dizer, bem assustada, né? Também a atmosfera já estava bem propícia, casa velha. A casa da minha avó, assim, ela tinha 2 andares, né? Um andar tinha os quartos e a varandinha, que era o nível da rua, e eu tinha um andar de baixo. Pra você ter uma ideia, não tinha nem laje na casa, era assim, tipo uma estrutura de madeira, assim, tipo, tinha uns vergalhão, assim, umas vigas, parecia um negócio de navio, assim, né? E você via, assim, a madeira em cima, né, do outro piso. Então era uma coisa, assim, bem impressionante. A luz, né, da casa da minha avó, a maioria delas não era interruptor, assim, era tipo um negocinho, assim, tipo, tinha a lâmpada, assim, você virava, assim, tipo uma chavinha, assim. Era uma comédia. Bom, e aí, né, como eu falei, né, eu tinha medo do santo, né, tipo, era o quarto que a gente dormia lá. Normalmente eu ia sozinho pra lá, eu ia com meu pai ia lá pra casa da mãe dele e eu ficava com a minha avó materna. Eu tinha medo de dormir sozinho ali com o santo, né, minha avó tinha que pegar, subir lá no guarda-roupa e tirar o santo, senão eu não dormia, eu ficava aterrorizado com aquilo. Era impressionante. Bom, pois bem, em frente lá dessa casa da minha avó tinha um colégio, né, um colégio de freiras, né, tinha as irmãs lá, parecia essa novela que tá passando aí, né, da carinha de anjo, assim, devia ter uma madre, assim, você via assim as freiras sempre andando, né, com aquele traje de freiras. E um dia minha avó, ela convidou, assim, a gente pra ir até lá, né, conhecer o colégio, aquele negócio. Era interessante que tinha até uma gruta, assim, na frente lá do colégio,
tinha umas imagens, então essas eu não tinha medo, não sei porquê, acho que era porque era de dia. E a gente foi fazer essa visita. E logicamente todo colégio é assim, né? Você não consegue tipo, acessar ele da parte da frente. Você tem que pegar e dar a volta pelos fundos e entrar pela secretaria. Então tinha um estacionamento ali, né? O portão estava aberto, tinha estacionamento, então era muro de um lado, né? O prédio da escola do outro e aquele corredor enorme assim, dava para carro dos dois lados. E era comprido, assim, né? Então eu fui indo lá, tava minha mãe também, tava naquele dia, a minha avó. E nisso, quando a gente tava indo, tava mais ou menos na metade do caminho, o colégio era bem comprido. Tinha um cachorro, né? Um cão de guarda, que era um pastor alemão. Na época também, eu morria de medo de cachorro. Tô sendo sincero aqui. Power Mafia, tipo, hoje grande. Meu Deus do céu, eu morria de medo de cachorro. E também tinha os cachorros, né, da época, né? Os cachorros, vamos dizer, terríveis. Não existia também Pitbull, não existia. Era Doberman, pastor alemão, né? Normalmente. Doberman, pastor alemão e talvez aquele Rottweiler, né? Rottweiler aí tava no começo ainda, né? Mas pastor alemão e Doberman, o pessoal já se cagava de medo. E a gente tava no meio do caminho, quem que aparece lá? O cachorro. Pastor alemão, enorme, na fúria. Porque você vê, o cachorro, quando ele abana o rabo, ele faz aquela carinha, né? Você sabe que tá com uma cara amistosa. Aquele cachorro tá com uma cara de cachorro matador mesmo. Essa que é a verdade. Ele vinha correndo pra cima da gente. Ele vinha assim numa postura que ia atacar. Aí você imagina, muro de um lado, a escola do outro lado. Você no meio do caminho você não conseguia correr para trás e você não podia correr para frente. Minha mãe falando assim: não fica com medo senão ele ataca. Eu tava quase que nem aqueles desenhos do Frajola, assim, quando aparece o fantasma, ele fica subindo em cima da velha, assim, né, da avó. Da vozinha, assim, o gatinho ia subindo em cima assim da cabeça. Eu tava quase subindo em cima da minha mãe de tanto medo, porque a minha curta vida tava passando na minha cabeça, pela minha cabeça, e o cachorro vindo louco, vendo a fúria mesmo. Quando o cachorro tava quase perto da gente, eu escutei a irmã chamando lá o nome do cachorro, sei lá, vou chamar o cachorro de Lobo, sei lá. Lobo, vem cá! Passa! Quieto! Aí o cachorro, ele já, é um cachorro, né, ensinado, ele já parou e já, né, ficou parado lá, e a irmã veio correndo e pegou o cachorro na coleira e levou pra trás. Aí, puxa, que alívio, viu? Só de lembrar já, não vou dizer que fico arrepiado, mas sobe aquela adrenalina, viu? É muito terrível. E aí a gente entrou no colégio, né? Tava conhecendo lá a secretaria, como é que era aquele negócio. Aí teve alguém que falou assim, não sei se era alguma superiora, não sei se era a madre, outra irmã, né, que viu que tinha criança, né, junto. Ah, você não quer conhecer o menino Jesus? Ah, se tem um menino aqui na escola, né, por que não conhecer, né? Vamos conhecer. Ah, vou buscar ele. Ah, talvez esteja em outro lugar, que tal, né? A gente lá esperando, daqui a pouco ela vem com, tipo, como se fosse um bebê no colo. Que era o menino Jesus. Eu era criança muito cabeça oca na época. E ela veio com esse bebê. Aí quando eu fui ver, assim que eu olhei, não era um bebê, era uma imagem. Pessoal, aí me desculpa, assim, é a mentalidade de criança aí, tá? Eu não tenho nada contra você que é católico e tal, né? Enfim. Mas a minha
mentalidade de criança, quase que a educação, né, era meio rigorosa, não tinha esse negócio de criança responder adulto, né, que nem hoje em dia. Hoje em dia, se fosse hoje em dia, uma criança ia falar: "Ô, mas isso aí não é um menino, né, isso é uma imagem". Aí ia ofender ali, a mãe ia ficar com over e... a irmã falou: "Ah, você quer dar um beijinho, né, no menino Jesus?". Eu não entendi nada daquilo, que eu não era católico. Não sabia quem era Jesus, não sabia que era menino Jesus, não conhecia a história. Né, o Natal pra mim era só pra ver presente. E assim que era. Então, quando ela falou assim: "Você quer dar um beijinho?", e eu vi assim uma imagem, né, eu fiquei meio constrangido. Aí até minha mãe falou: "Vai, dá um beijinho no menino Jesus, né?". Aí, né, a criança não pode desobedecer. Fui lá, dei aquele beijinho, sem você, assim, até o lábio. O lábio fez fazer assim, né? Eu fiz assim, ó. Fez pra dentro, assim, né? E saiu fora. Mas era engraçado no meu pensamento, porque eu sabia que aquilo não era um menino de verdade, aquilo era uma imagem. Né, pra não ofender a família, né, não ofender minha mãe, né, pra ela ficar constrangida, dei um beijinho. Mas é assim, na cabeça, assim, eu queria falar: "Pô, mas você chamou disse que era um menino, você veio com uma imagem aqui". E foi isso que aconteceu, gente. Essa é a minha história. Espero que vocês tenham gostado aí do meu vídeo. Lembranças aí da infância do Power Mafia, histórias de Power Mafia. Isso aí, tudo verídico. Um abraço do Power Mafia. Fiquem todos com Deus.